Bom, vamos resolver agora uma questão super legal da última prova do ITA, aparentemente de geometria analítica, mas como veremos, é uma questão essencialmente de geometria plana. Bora lá! Os vértices da base de um triângulo isósceles PQR, inscrito numa circunferência de centro O, são P, 4, 2 raiz de 2 e Q, 8, 0. Se o vértice R pertence ao primeiro quadrante, então a área do triângulo PQR é igual a... Então, veja, o que nós temos nesse problema? Um triângulo isósceles inscrito numa circunferência, ou seja, todos os vértices estão em cima da circunferência. Ele é um triângulo isósceles e a base desse triângulo é o segmento PQ. Além disso, observe o seguinte, ó. Vou fazer um desenho aqui que fica mais fácil de a gente enxergar. Tanto o ponto O, centro da bola, quanto o ponto Q, vértice do triângulo, esses dois pontos eles estão em cima do eixo das abscissas. O ponto O, centro da circunferência, e o ponto Q, vértice do triângulo. Note que esse ponto Q também está em cima da circunferência porque o triângulo é um triângulo inscrito numa determinada circunferência. Então, a abscissa do ponto O é 5, dado do problema. A abscissa do ponto Q é 8. E como o ponto O é centro e o ponto Q, vértice do triângulo, também está em cima da circunferência, nós podemos concluir que o segmento que vai de O até Q representa o raio da circunferência. Portanto, a medida do raio, que será importante na resolução desse problema, a medida do raio é 8 menos 5, ou seja, 3. O raio dessa circunferência mede 3. Muito bem. Nós não conhecemos o terceiro vértice do triângulo, o ponto R. Mas note o seguinte. O ponto Q é conhecido, e eles são os vértices da base. Portanto, PQ é a base do triângulo. Tá certo? Um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. O terceiro lado é chamado de base. Então, ele está dizendo para a gente que PQ é base. Como que eu faço para localizar o terceiro vértice de um triângulo isósceles de base PQ, dado que esse triângulo está inscrito numa circunferência? Basta você traçar a mediatriz do segmento PQ. E o que é a mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento exatamente no ponto médio do segmento. Ela é perpendicular no ponto médio. Essa retinha é que a gente chama de mediatriz. Muito bem. E quem é o terceiro vértice do triângulo? Ele é a intersecção da mediatriz com a própria circunferência. Ou seja, ele pode ocupar a posição R1 ou a posição R2. Então, existem duas possibilidades aí para o terceiro vértice do triângulo. No texto, o enunciado diz que o terceiro vértice pertence ao primeiro quadrante. Então, ele tem que ocupar a posição R1. Tá certo? Conclusão. O triângulo que nós estamos querendo calcular a área, o triângulo PQR, é esse aqui.
Eu estou destacando os vértices. E o que eu vou fazer para calcular a área desse triângulo? Eu vou usar os recursos mais simples da geometria plana. Eu vou fazer base vezes a altura relativa a essa base, dividido por 2. Então, eu vou fixar o PQ como base, e aí o meu trabalho será calcular essa altura aqui, a altura relativa a PQ. E aí eu faço base vezes a altura sobre 2. Muito bem, então vamos começar calculando a base do triângulo, ou seja, o segmento PQ. O que nós sabemos? Nós conhecemos o ponto P. Nós sabemos que a abscissa do ponto P é 4 e a ordenada do ponto P é 2 raiz de 2. Ora, a abscissa é essa medida, né? Ela vale 4, dado do problema. Mas nós sabemos também que a abscissa do ponto Q é 8. Logo, essa diferença, 8 menos 4, 4. Então, veja, o que nós já temos, né? Essa medida vale 8 menos 4, vale 4. Então, o que eu posso fazer para calcular PQ? Basta aplicar o teorema de Pitágoras a esse triângulo que nós estamos destacando, né? Ele é um triângulo retângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós ficamos com hipotenusa, que é PQ, ao quadrado. Isso é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tem um cateto que mede 2 raiz de 2 e tem um outro cateto que mede 4. Essa continha dará 8 mais 16. Bom, 8 mais 16 é 24. O número 24, como eu preciso extrair a raiz, eu vou pensar o 24 assim, ó, 4 vezes 6. Conclusão. A base do triângulo que nós queremos determinar a área, o triângulo isósceles PQR, a base, o PQ, mede a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 6. Isso dá exatamente 2 raiz de 6. Legal. Então, já temos a base do triângulo. Falta descobrir a altura, e aí faço base vezes a altura sobre 2. Para descobrir a altura, notemos o seguinte. Nós já sabemos que o raio dessa circunferência é 3, né? Do 5 até o 8, a distância é 3, o raio é 3. Então, esse segmento mede 3. Muito bem, esse segmento mede 3, legal. Acabamos de calcular PQ, mede 2 raiz de 6. Ora, o raio é 3, então essa distância aqui também é 3. Se eu conseguir calcular essa medida, para descobrir a altura, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3, que é o raio, e vou tirar essa medida aí, que eu não conheço ainda, mas que nós vamos calcular agora. E vamos calcular novamente com a ajuda do teorema de Pitágoras. Tá certo? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras a esse triângulo. O que nós conhecemos nesse triângulo? A hipotenusa, que é o próprio raio da circunferência. Esse cateto aqui, como o PQ mede 2 raiz de 6, esse cateto mede metade. Raiz de 6. E o outro cateto não sabemos. Vamos chamar de W. Então, pelo teorema de Pitágoras, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, isso dará hipotenusa ao quadrado. Bom, essa continha fica W ao quadrado mais 6
igual a 9. Conclusão. W ao quadrado é 9 menos 6. 3. Portanto, o W, raiz de 3. Muito bem, se o W vale raiz de 3, a alturinha que a gente precisa para calcular a área do triângulo PQR é a diferença entre o raio e esse raiz de 3. Veja, o que nós temos, né? Nós sabemos que isso daqui é 3. Nós acabamos de descobrir um pedacinho ali fora que vale raiz de 3. Então, essa alturinha do triângulo, que é o que falta para a gente calcular a área, ela é igual a 3, que seria todo esse segmento, menos esse carinha aqui, ó, que nós acabamos de calcular, que é o raiz de 3. 3 menos raiz de 3. Pronto, temos a altura. E a base nós tínhamos calculado no início. 2 raiz de 6. Portanto, a área do triângulo PQR, nós podemos indicar assim, com parênteses, é igual. Como é que a gente faz para calcular essa área? Bom, é base vezes altura sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. Quem é a base? 2 raiz de 6. E a altura? A altura é 3 menos raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Podemos simplificar aqui, ó, o 2. Conclusão. A área do triângulo é igual a, fazendo as simplificações, sobra raiz de 6, que multiplica 3 menos raiz de 3. Tá certo? Na prova, você não precisava desenvolver isso aqui. Existe uma alternativa que está exatamente assim. E essa alternativa é a letra E. Tá certo? É isso. Note, essa é uma questão muito interessante que, aparentemente, quando você lê o enunciado, parece ser um problema de geometria analítica, mas ele usa essencialmente os conceitos básicos de geometria plana. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.